Vamos para esse órgão aqui, do menor aumento para o maior aumento. A gente consegue ver que esse órgão está cortado aqui em 4 fatias. E temos um órgão nodular, arredondado. E vamos aproximar para a gente ver do que se trata. Vemos aqui já bastante células bem arroxeadas, ok? A gente vai entrando e vê que essas células são aquelas com núcleo arredondado, citoplasma diminuído e núcleo bastante basofílico aqui, bastante arroxeado. Então, nós já conhecemos essa célula, são os linfócitos. Além disso, a gente consegue ver aqui, por exemplo, um centro germinativo com macrófagos que apresentam antígenos para outros linfócitos, e aí eles vão começar a se diferenciar nas diferentes divisões aí dos linfócitos, ok? Esse órgão aqui, então, é um órgão linfóide, é o linfonodo, só que ele está meio alterado, e a gente vai entender aqui o que está de diferente. Reparem aqui, então, que a gente tem uma sequência de estruturas aqui. A gente vê aqui na periferia que temos linfócitos, basicamente, com alguns centros germinativos, por exemplo. Aqui a gente tem essas células que têm um núcleo alongado, um citoplasma mal delimitado, a gente não consegue saber direito onde uma célula termina e a outra começa. E a gente vê que esse núcleo ele não é tão escuro quanto os núcleos aqui dos linfócitos, o que diferencia ele de um fibrócito, por exemplo. Essas células aqui, então, a gente vai chamar de macrófagos epitelioides, que são uma diferenciação dos macrófagos em um tipo de célula que vai ter esse citoplasma mal delimitado. O macrófago normal tem uma forma arredondada, com citoplasma bem delimitado. Eles geralmente não se associam um com o outro, assim como a gente vê aqui, ok? Então, e além disso, eles se parecem com células, vamos dizer, do epitélio, que são aquelas células achatadinhas. Então, fica aí macrófagos epitelioides. Adentrando aqui mais nessa estrutura, a gente consegue ver uma estrutura aqui amorfa, olha só, com um aspecto quebradiço aqui, áreas brancas e áreas vermelhas, parecendo aquele aspecto de lagoa seca, que a gente vê quando tem um fundo barrento, ele acaba secando e tornando aquele aspecto quebradiço. Então a gente vai chamar isso daqui de uma necrose caseosa, ok? E com aspecto em fundo de lagoa seca. Esse aspecto é o que diz pra gente que essa necrose é caseosa e não outro tipo de necrose. A necrose caseosa é um tipo de necrose isquêmica, ou necrose coagulativa, né? Que é aquela necrose que a gente tem inicialmente a gente mantém a arquitetura da célula, a gente consegue reconhecer mais ou menos o que é aquela célula, e aí ela vai, com o tempo, se degradando e vai formando esses debris aí celulares que vão ser fagocitados aqui por esses macrófagos, basicamente. Então essas células aqui já perderam a forma delas, já não tem mais o núcleo, por exemplo, e aqui a gente mal consegue ver que eram células, mas a gente ainda vê que tem um esboço aqui de que várias células habitaram esse local aqui. Então o que a gente teve aqui foi uma inflamação crônica do tipo granulomatosa. Então a gente formou aqui um granuloma, olha só. E os componentes desse granuloma são as células mononucleares, a gente tem os linfócitos aqui, principalmente na periferia. A gente tem os macrófagos epitelioides, um centro com necrose caseosa, e a gente pode encontrar também esse tipo de célula aqui, que é uma célula multinucleada, que nesse caso a gente vê os núcleos periféricos, que a gente vai chamar de células gigantes do tipo Langhans. Então, temos o tipo Langhans e o tipo corpo estranho, e o corpo estranho vai ser a célula que, em vez de ter esse núcleo de ferradura, vai ter vários núcleos espalhados aqui pelo citoplasma dessa célula gigante. Então, voltando aqui, nós temos um linfonodo, e o processo patológico básico é a inflamação crônica granulomatosa.